Capítulo 9. Lucas capítulo 9, do verso 57 ao 52. Lucas 9, do versículo 57 ao 62. Isso. Lucas 9, 57 ao 62. Quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: "Eu te seguirei por onde quer que andares." Mas Jesus lhe replicou: "As raposas têm suas tocas, e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça." Entretanto, o outro homem fez um convite: "Segue-me." Ele, contudo, argumentou: "Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai." Todavia insistiu Jesus: "Deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus." Outro ainda lhe prometeu: "Senhor, eu te acompanharei, mas deixa primeiro despedir-me dos meus familiares." Ao que Jesus lhe asseverou: "Ninguém coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus." Bem, esse texto de Lucas descreve Jesus ia percorrendo um caminho. Ele estava num caminho ou numa estrada ou no percurso do seu ministério, e ele está com 3 pessoas que supostamente foram chamadas para o reino ou se ofereceu para servir a Cristo. Aqui nos trazemos algumas implicações dessas vidas e isso é importante meditarmos nelas. Primeiro é que Cristo, ele não ficou parado durante o seu ministério. Ele trabalhou muito, andou muito e andava a pé, proclamando o Evangelho do Reino de Deus. Ele tinha um foco, ele tinha uma missão, e ele bateu para cumprir com a sua missão enquanto proclamador do Reino de Deus. Não era apenas um filho de Deus, era um homem que foi experimentado, um homem de dores, de sofrimento, um homem que padeceu, que teve uma vida de escassez, mas que não deixou de cumprir aquilo que Deus determinou para que ele cumprisse. E ele nos coloca como exemplo, ou ele se coloca como exemplo para nós, de servo, um servo sofredor. É o que John MacArthur fala no livro Glorioso Evangelho, ele escreve em Isaías 52, 53, o servo sofredor, homem de dores. Eu quero pensar com os amados nesta noite sobre as 3 pessoas aqui. A primeira, ela se propõe a servir a Cristo, a andar com Cristo. Parece uma semente que caiu sobre os pedregais. Parece muito aquela semente. A parábola do semeador. O semeador saiu a semear e a primeira parte da semente caiu nos pedregais, e logo a semente nasceu, tinha pouca terra, mas também desvaneceu. Morreu porque não tinha terra para aprofundar a raiz. Esse primeiro, ao contemplar o Jesus Cristo, ele diz: "Eu te seguirei por onde quer que andares." Ele estava pronto, assim: "Eu vou contigo, por onde quer que tu for, eu vou contigo." A questão é que Cristo olha para ele e percebe que aquele homem, ele não está disposto a abandonar o conforto desta vida, não está disposto a abrir mão dos prazeres deste mundo,
não está disposto a deixar de lado as benécias que esse mundo oferece. Conversava outro dia, era com o Leonardo no salão. Eu cheguei lá para o trabalho, eu estava ouvindo umas músicas lá, e eu falei: sabadão, Leonardo. Ele sorriu. Quando a questão que tem pessoas que parecem que o ser crente despreza que o mundo oferece muitas coisas boas. Que aquele que viveu no mundo, que experimentou, ele gostava daquilo. Ele gostava de ir para a festa no final de semana, de beber, ele gostava e achava bom. A questão é que Deus tem algo muito melhor para oferecer. Algumas pessoas que são meio, não, isso não presta, isso foi coisa ruim demais, vai ser mentira. Acaba tendo uma parte de santidade, querendo ser mais santo que os outros, que aquilo é ruim. Não, o Hernandes ele fala que as coisas do mundo são boas. E eu comentava isso com ela, elas são boas, a questão é a consequência que ela traz. Aí que está o problema. É o resultado, é a segunda-feira que vem, é o feijão que deixou de comprar, é a carne que deixou de botar na mesa, é as contas que deixou de pagar. Aí que vem o problema, é a confusão que arruma. Então aí que vem o grande problema que a pessoa está longe de Deus. Então assim, o que o mundo oferece em si não são coisas ruins. O resultado é que é problemático. A consequência, sobretudo, a consequência espiritual que é danosa. E Cristo fala para esse primeiro homem. Jesus lhe replicou: as raposas têm suas tocas. Já a raposa tem um local onde elas se aconchegam, onde elas se protegem, se escondem, onde elas passam o dia, aliás, elas passam o dia. E ela fala: as aves têm seu ninho, elas passam a noite dormindo, é aconchegado. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, ou o filho do homem não tem um local certo para ficar. Aquele que se dispõe a servir ao Senhor tem que estar disposto a tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo a cada dia e seguir ao Senhor. É uma disposição do sofrimento, ele está disposto ao sofrimento, disposto a abrir mão daquilo que parece ser prazeroso ou que é ser prazeroso para a sua carne, daquilo que lhe oferece conforto, lhe oferece bem-estar, está disposto a negar-se a si mesmo. Cristo é muito claro. Aquele que amar a sua vida, a sua própria vida, acima de Cristo, não pode ser um discípulo de Cristo. Servir ao Senhor está disposto a passar por sofrimentos. Ele pode vir ou não. Nós vivemos num país onde temos liberdade cristã, não sei até quando, mas ainda temos uma liberdade cristã. Alguns outros países não existe liberdade cristã. Mas servir a Cristo é disposto a enfrentar os preconceitos, os deboches, pessoas que vão tripudiar sobre você, próprios da sua família que vai falar assim: não dou um mês para você, já está de novo na velha vida, fazendo as mesmas coisas. A sua própria mente que vai dizer para você que você não vai conseguir, todas as vezes já tentou e caiu. Então é enfrentar tudo aquilo que virá contra você. Sobretudo o inimigo de nossas almas. Existe um adversário espiritual que quer manter nossa alma cativa e longe de Deus, escravo do pecado, sem compromisso com o Senhor. Ele quer nos manter longe do Senhor. Ele quer nos manter com uma fé de faz de conta, com uma crença de aparência, mas em desobediência à palavra de Deus. E Cristo aqui coloca a realidade diante desse primeiro suposto discípulo, dessa primeira pessoa que queria servir. Ele fala assim: olha, não é tão fácil assim não. Não é tão simples assim. Tem um sujeito em Atos dos Apóstolos que, seguindo os apóstolos, ele vê os apóstolos fazendo milagres, realizando prodígios, e ele faz uma suposta decisão de servir ao Senhor. Ele entrega a sua vida a Cristo e começa a seguir de perto ali os apóstolos. E ele vê os milagres, ele oferece dinheiro para comprar poder para que ele também realize milagres. Ele era um mágico que vivia da magia, de fazer mágicas. E ele é repreendido. Ele fala: fica com o teu dinheiro, que ele te servirá de laço. O teu dinheiro não será de bênção, porque ele tentar comprar o poder do Espírito Santo de Deus. Servir a Deus não é uma garantia que eu vou ter uma vida desse mundo tranquila. Pelo contrário, o próprio Cristo fala: no mundo tereis aflições.
mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A garantia que nós temos é que temos do nosso lado aquele que venceu a morte, aquele que é autor da vida, aquele que tem autoridade sobre as enfermidades. Isso é interessante que não é todas as pessoas que vai curar. Algumas ele vai curar, outros ele vai dar simplesmente suporte para ela suportar a enfermidade pela vida inteira. Nós temos primeira pessoa. Jesus Cristo coloca diante dela qual é a realidade para servir o Senhor, qual é o preço que tem que pagar para servir ao Senhor. Nós temos visto no evangelicalismo brasileiro atualmente, fala, vem ser crente, tu vai te abençoar, porque ele vai ser uma bênção, seu negócio vai prosperar, que vai acontecer isso e aquilo. É mentira. Cristo não promete isso. Cristo fala, vocês acham que vai trazer paz? Não, vai trazer espada. Dentro da própria família, é o pai contra o filho, a mãe contra a filha, a nora contra a sogra. E se começa na própria casa as dificuldades de emergência. O próprio Cristo ele enfrentou isso. Ele estava pregando o Evangelho e chegaram para ele: olha, teus familiares estão aí fora, a tua mãe e teus irmãos vieram atrás de você. E tem um dos evangelistas que fala que eles foram com a intenção de levá-lo amarrado para casa, porque eles diziam que ele tinha perdido o juízo. E os próprios familiares não compreendiam que ele era o Filho de Deus, mas pensavam que ele tinha perdido o juízo. Eu já ouvi de familiares falando que, para mim, porque a minha forma de servir a Deus é muito radical. Esse sentido muito radical. Quando nós voltamos para a palavra de Deus, servir a Deus é algo radical. É romper de forma radical com o mundo. Eu não estou falando que você vai deixar de ter relacionamento, amizade com pessoas que não são crentes. Não é isso. Mas com aquilo que antes era fonte de prazer, antes aquilo que onde você colocava a sua vida. É romper com esses laços. Que precisa ser radical. Não tem mais ou menos certo. Não tem como dar metade do caminho. Não tem como aquele só chama um pé na grelha, pé no mundo. Não existe isso. Para Cristo, Cristo não divide os seus servos. E ele fala muito claro sobre isso. Ela não tem como servir a dois senhores. Ou há de aborrecer um e amar o outro, ou vice-versa. Ao segundo aí, no verso 59. Entretanto, a outro homem fez um convite: segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permite ir primeiro sepultar meu pai. Aqui precisa observar alguns fatos interessantes. Aqui no versículo 57, ela, quando estavam andando pelo caminho, eles estavam indo de um local para outro, é que ele deu esses encontros. No versículo 59, esse que se fala segue, ele estava nesse caminho. Nenhuma pessoa que estava de luto, que o pai tinha morrido, estava no caminho, ele estava no velório, ali com o seu pai, ou naquela pessoa que faleceu. Dentro da tradição judaica, era costume do filho cuidar dos seus pais, amparar o seu pai na velhice. Mas o que esse rapaz está falando? Sabe? Eu tenho outras prioridades. Nesse momento, Senhor. Eu não posso seguir porque eu tenho algo a pensar, algo a resolver, algo que é muito mais importante que eu tenho que resolver nesse momento. Quando as pessoas falam assim, você quer servir a Deus? Não, nesse momento não, eu espero um pouco mais para frente, outro dia. É exatamente o que ele está falando. Nesse momento, eu tenho uma outra prioridade. Ele usa a desculpa de sepultar o seu pai. Ou seja, quando meu pai morrer, eu vou pensar nessa possibilidade para te servir, te seguir. Aí Cristo insiste com ele. Todavia insiste Jesus: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu,
Cristo é incisivo com ele. Aqui os mortos têm duas viés aqui. Um é aqueles que estão mortos espiritualmente, ou aqueles que estão fisicamente mortos. Ele fala: deixe que os seus mortos sepultem os seus mortos. Deixe aqueles que estão espiritualmente mortos, separados do reino de Deus, que estão longe do Senhor, que se preocupe com os cadáveres. Vá você e proclame o reino de Deus. Quando Cristo ele chama os discípulos, ele fala do preço que deveria pagar para seguir ao Senhor. Ele fala que aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, familiares, tudo nesta vida para seguir ao Senhor, não é digno do Senhor. Aquele que não tiver como prioridade o Senhor, não é digno do Senhor. Aquele que deixar qualquer coisa tomar o seu coração, tomar a sua vida, ocupar o seu tempo além de Cristo, acima de Cristo, ele não pode ser um discípulo de Cristo. Ele pode até ser um religioso, ele pode ser comprometido com uma determinada denominação, uma igreja, mas ele não é um discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo tem como prioridade servir ao Senhor. E precisamos deixar todos os embaraços dessa vida para servir o Senhor. Quantas e quantas vezes nós não temos nos entuchado de preocupações, de problemas, de serviço ou de outros afazeres que nos afastamos de Deus, que nos impede de nossa comunhão, de nosso relacionamento, da oração, de comungar com o Senhor. Quantas e quantas vezes não fazemos a oração do mendigo e não temos um relacionamento verdadeiro com Cristo? Quantas vezes nós estamos ocupados com nossos familiares, com pai, mãe, irmãos, e deixamos Cristo de lado? E Cristo fala: não pode ser meu discípulo aquele que tem o mundo como prioridade, aquele que tem sua família materna como prioridade, aquele que tem seus filhos como prioridade, não pode ser meus discípulos. Os queridos estão vendo uma geração onde cada dia os discípulos tornam mais escassos. Cada dia os discípulos tornam mais escassos. Parece que Deus está peneirando. E tem se revelado aqueles que amam o Senhor e aqueles que andam atrás do Senhor. Há uma multidão que andava atrás de Cristo, que seguia Cristo para onde ele ia. Tinha uma multidão que seguia. Mas os discípulos eram poucos. Quando o Espírito Santo foi derramado, de torno de 120 pessoas ali, reunidas, esperando a promessa do Espírito Santo. Quando ele multiplicou os pães, multiplicou para 5.000 pessoas que foram enganadas, era muita gente. Tinha muita gente andando atrás. As multidões se afluíam. Chegou a um determinado ponto do ministério de Cristo que ele não entrava nas cidades. Ele andava pelos campos, por causa das multidões que se aglomeravam e se afluíam para onde ele. Mas não estavam dispostos a servir, apenas seguir. Elas gostavam dos milagres, elas gostavam de ouvir o discurso dele, elas gostavam de ver as bênçãos, elas gostavam do que o movimento estava acontecendo e da possibilidade de um reino que seria estabelecido naquele momento. Mas eles não estavam dispostos a pagar o preço para servir ao Senhor. Tinha homens conhecedores da verdade, mestres da lei, que foram visitar Cristo, mas eles não queriam se comprometer com Cristo. Eles não queriam ser encontrados, achados com Cristo, porque isso lhe custaria um preço alto. Este segundo homem que fala aqui, ele até parece alguém que estava disposto, mas que naquele exato momento ele tinha alguma prioridade, que fosse mais importante para ele do que Cristo. Isso mostra a realidade de muitas pessoas na nossa atualidade, a realidade de muita gente hoje, com prioridades que não são Cristo, que estão ocupadas demais, cansadas demais, cheias demais de afazeres,
que não podem dedicar a sua vida ao Senhor. Aí tem o terceiro. Outro ainda lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixe primeiro despedir dos meus familiares. Mais um bom homem aqui, preocupado com a família. Mas eu te seguirei, mas deixe primeiro eu me despedir dos meus familiares. Parece algo justo, não é? Eu amava a sua família, que se despedir. Só que Jesus Cristo, que conhece muito mais do que nós, conhecia a intenção do coração do homem, ele responde: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e fica olhando para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, aquele que é disposto a servir ao Senhor continua falando: ó, que finais de semanas que eram bons. Aquele crente que fala cerveja gelada, que fala salivada, amor. Lembrando do passado, com o povo de Israel, que quando peregrinava pelo deserto, falava: oh, que saudade dos ares porosos, dos ares silvestres, dos coelhos, do comigo, da carne, dos peixes. Ah, que saudade lá do Egito, que tinha tanta coisa boa. Aquele que se dispõe a servir ao Senhor, mas continua com o seu coração dividido, continua ainda com a sua mente dividida, continua sem ter prioridade Cristo na sua vida. O próprio texto fala, Cristo fala, ele não é apto para o reino de Deus. Muitas pessoas vão se encontrar separadas do Senhor no dia do juízo final, porque se enganaram, viveram uma vida dividida, com o coração dividido. Tiago chama de ânimo dobre, onde o coração está posto no mundo, o pé da igreja, o coração, a mente no mundo, que não amaram totalmente a Deus, eram hábeis, dedicados naquilo que lhe trazia o benefício temporário, que lhe trazia o conforto temporário, mas que eram vagarosos na obra do Senhor, que eram pessoas hábeis para equilibrar suas vidas pessoais, mas que eram lentas na comunhão, eram pessoas que dedicavam com todo o ardor o seu trabalho, mas quando falam de disposição do reino de Deus, elas eram cheias de toques e cheias de preocupações e falta de tempo. Meus queridos, nós temos o próprio Cristo nos mostrando como deve ser disposto o nosso coração se quisermos servir ao Senhor. É o próprio Filho de Deus que está nos chamando a atenção, a minha e a sua, para que possamos ajustar nossas prioridades às prioridades de Deus. Deus não vai se ajustar às suas prioridades, Ele não vai se ajustar ao seu tempo, às suas vontades. Pelo contrário, Ele é Deus antes que você nasceu. Ele já tinha deixado leis, mandamentos, para que eu e você pudéssemos padronizar, nos ajustar aos seus princípios, aos seus padrões. Precisamos ter um coração sensível ao Senhor e olhar para a obra do Senhor com prioridade nas nossas vidas. Entender que servir ao Senhor é algo muito mais do que um culto ou uma reunião pública. Servir ao Senhor é uma questão de prioridade, uma questão de dedicação, uma questão que começa do nosso coração, aquilo que está no nosso ser, tem ocupado a nossa mente. Quantos crentes que ainda continuam arrastejando, engateando, que não conseguem crescer, porque Deus não é prioridade, que não tem a mínima de compreensão da palavra de Deus, que acham sem falou na pregação, que acham cansativo, um momento de culto, que não consegue dedicar um tempo à oração. Eu estou falando de oração de 2 minutos, não, vai deixar tempo orando, falando com Deus. Quantos de nós vamos orar, eu não tenho palavras para orar? Eu começo orando, já foi 2 minutos, eu não sei mais o que falar, não tenho mais nada para falar, eu falei tudo que tinha para falar. E nem sabe também ouvir, porque não conhece a voz de Deus. Não pode ficar parado, tem preocupações demais, está cheio de afazeres. Nós estamos vivendo uma geração cheia de coisas e vazias de Deus. Cristo nos chama a atenção nesse texto.
Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus, não serve para o reino de Deus. Como tem estado a sua vida cristã, o seu relacionamento com Deus? Não tem estado a sua vida? Deus é prioridade para você? Ou você tem estado como o primeiro homem, que tem amado mais o mundo, mais as coisas da vida, e Deus fala: fique lá mesmo, porque nesse caminho não serve para ti, você não vai ser capaz de andar. O segundo, ele fala: nesse momento não, eu preciso repensar um pouco mais. E o terceiro, ele fala: deixa eu ir, então isso para fazer. Eu tenho uma coisa para fazer hoje, eu tenho algo importante para hoje, eu não posso hoje me reunir com a igreja, porque tem algo que é muito importante que eu não posso. A questão é que isso torna um padrão de vida. Eu sou muito claro e preciso com os irmãos. Quando acontece uma divergência, os irmãos não podem estar no culto, isso me traz uma preocupação. Me preocupa porque o irmão falou, alguma coisa aconteceu. Vai acontecer um padrão que raramente está no culto. Já nem me preocupa, não pode, não vejo você. Não é problema, geralmente não tem mesmo. Quando dá certo, dá vontade, ela aparece. A questão é que você disse que serve a Deus. Servir a Deus não é simplesmente fazer um compromisso superficial, mas é ser sincero, no servir ao Senhor, nas prioridades, no organizar a nossa vida para que Deus seja prioridade. Deus não abençoa os meus sonhos. É verdade, Deus não abençoa meus sonhos, não está preocupado em abençoar os meus sonhos. Deus sonha sonhos grandiosos para nós. Deus abençoa os projetos dele em nossas vidas. Quando nós dispomos a obedecer o Senhor, a andar nos caminhos do Senhor, Ele glorifica o seu nome em nossas vidas. Eu vejo com muita tristeza quando o irmão posta: minha família, o meu maior tesouro. Eu falo: ixi, nossa, ficou ruim a coisa. Se a família é o maior tesouro, Deus ainda não é o principal tesouro. Deus é família é um tesouro muito precioso, mas não deve ser o maior tesouro. Eu falava isso com os trabalhos de shopping. Deus não é, aliás, família, meu trabalho não é o maior tesouro, não deve ser. Porque se ele for, pode ter certeza absoluta que Deus não está ocupando o seu coração. Se Deus não fosse o seu maior tesouro, o seu bem mais precioso, Ele não está lá no teu coração. Ele não está. Pode ter certeza absoluta que Ele não está. Porque Ele deixa claro isso. Se Ele não for prioridade acima da minha família, acima de meus filhos, acima de minha esposa, acima de qualquer outra coisa, Ele não estará lá. Ele fala que Ele não vai estar lá. Ele é exigente de Deus. Ele exige a primícia, a primazia do nosso tempo, do nosso talento, de nossa vida, de nossa mente, de nosso coração. Ele quer o primeiro lugar. Que possamos refletir, pensarmos: o que Deus tem ocupado na sua vida? Qual o espaço que Ele tem na sua vida, na sua agenda? Ele ocupa o primeiro espaço na sua agenda? Se não ocupa o primeiro espaço na sua agenda, eu lamento decepcionar. Ele não estará no renascimento, porque Ele recusa estar. Se Ele não estiver no primeiro lugar do seu dia, Ele não vai estar também na última hora do dia. Ele recusa estar. Ele exige prioridades. Prioridades em nossas vidas. Aquilo que nos é prioridade, a gente vai ter muito mais zelo para Ele. Cristo, Ele nos ensina isso e exige isso de cada um de nós. Que Ele tenha misericórdia de nós. Ele nos ajude a olhar para Ele como nossa máxima prioridade, como nosso bem mais precioso.
igualar. Nada nesse mundo possa se comparar. Vamos orar, falar com o Senhor. Que nos colocar em pé, nos orando, falando com Deus. Pai Santo, nós estamos em Tua presença. Diante de Ti, ó Deus, estão as nossas vidas. Senhor amado, eu venho te suplicar. Ó Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a dedicarmos a Ti o nosso melhor, o nosso tempo, os nossos talentos, de nossa vida. Senhor Deus, tem compaixão da Tua igreja, do Teu povo. Tem misericórdia do Teu povo, ó Deus. Desperta a Tua igreja para que possa Te amar como o bem mais precioso e se apegar a Ti como o bem mais precioso que elas têm, ó Deus. Pai, Tu venha ser prioridade na vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Desperta, meu Deus, aqueles que têm negligenciado o seu relacionamento contigo, a vida de fidelidade, de devoção, de entrega. Desperta, Senhor, o Teu povo, para que possa se consagrar a Ti. Aqueles que têm falhado, o Teu Espírito Santo venha tocar seus corações, para que possam se voltar também para Ti, ó Deus. Pai amado, eu clamo a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, Teu Filho bendito. Olha-te para nós, ó Deus. Olha para o Teu povo, para que eles tenham desprezado a comunhão, a consagração, desprezado a busca por Ti, o conhecimento de Ti. Aqueles que uma vida de oração tacanha, ó Deus, venha despertar. Desperta cada um dos Teus filhos, para que possamos verdadeiramente ser os discípulos, não apenas um seguidor que olha de longe ou se segue de longe, mas um discípulo, aquele que se prostra em Teus pés e submete a sua vida ao Teu senhorio, às Tuas ordens, que dispõe o coração a obedecer a Tua palavra, a obedecer a Teus ensinos. Pai bendito, te clamo em nome de Jesus. Ajuda-nos a termos a Ti como nossa prioridade. Pai, eu te clamo em nome de Teu Filho bendito. Seja com a Tua igreja, Pai. Seja com o Teu povo. Tenha misericórdia de cada um de nós. Tenha compaixão das nossas vidas. Atenda para nossas carências, nossos pecados. E vivifica-nos, ó Deus, com Tua misericórdia. Pai, esse é meu clamor, Deus. Esta é a minha oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Estamos chegando ao final do nosso culto.